A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de capítulo 1. Abra sua Bíblia nesse texto. Eu não quero ser muito prolixo, o pregador sempre fala assim, não vou demorar. E aí quando vê, nós demoramos além da conta, né? O nosso desejo, até por conta de entender que hoje nós temos aí um grupo muito bom, e um grupo vencedor. Eu estive na igreja o dia inteiro hoje, e eu pensava comigo, nossa, hoje à noite vai ser assim, com esse frio, vai ser assim, eu e mais dois, né? O pastor Ismael e o pastor Antônio Marcos. E se alguém chegar, é obra santa. E aí nós encontramos esse grupo, né, assim, agarrado na casa do Senhor, disposto a crescer, aprender e receber alimento que transforma e que muda o coração. Então, deixa aberto aqui nesse texto. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre felicidade, sobre alegria. Eu não sei quanto a você, mas eu posso falar um pouquinho com relação à minha vida e algumas decisões que eu tive quando eu era menor, ou um pouco mais jovem. E eu me recordo de uma época onde eu tinha aí, por volta de uns 12, 13 anos de idade. Não faz muito tempo, né, gente? Foi logo ontem. Pelo menos é assim que a gente se vê, né? Nossa, passou, minha mãe dizia, filho, passa rápido demais. A vida passa muito depressa. Então, foi logo ontem. Então, quando eu tinha essa faixa etária, né, e nós estamos em plena formação, nós que somos adolescentes, na época eu era um pré-adolescente, nós temos um pouco de trauma com a nossa autoimagem, ou com a nossa imagem. Nós nos olhamos e nós não nos aceitamos muito bem. Eu me lembro que naquela época eu não era muito assim, não estava muito contente com aquilo que eu estava vendo. Eu queria ser um pouco mais moreno, e eu era e ainda sou, esse branco meio leitoso, entendeu? Que quando você toma sol, você fica meio bicolor, assim, camarão, vermelho e branco, nem fica moreno e nem branco, fica aquele monte de cor. Então, eu tomava sol e eu ficava vermelho e branco. E eu, naquela idade, eu queria ficar moreno jambo, entendeu? Porque moreno é o que todo mundo dizia que era bacana, que era bonito, né? Que você podia tomar sol, não ardia. Então, né, quem é muito branco tinha que comer cenoura, eu não gostava de cenoura. Aí dizia que tinha que tomar aqueles negócios de urucum, acho que é esse o nome, né? É isso aí? E aí, quem é que já não tomou um negócio desse para ficar moreno? Você está rindo aí, dona, mas você já tomou um monte, entendeu? Porque é o padrão, a sociedade vendo imagem, e você, quando você vê o que você é, por aquilo que a sociedade está dizendo, você pode correr o risco de ficar insatisfeito. E eu estava insatisfeito comigo. Então, para resolver o problema, eu criei uma ideia assim, genial, mas que era arriscada. E muito, entendeu? Como o sol não tinha e eu precisava ficar moreno no jambo, eu fui em casa, meus pais não estavam em casa, não tinha ninguém em casa, e eu tive uma ideia de um gênio assim, entendeu? Estúpida. E eu fui em casa, fui lá no fogão, liguei o fogão, e aí aquele calor subiu e eu comecei a tomar um bronzeado a gás. Entendeu? Então o fogo brotava, eu arranquei as panelas e eu pus o rosto em cima assim, entendeu? E aquele vaporzão ia subindo e eu achava que eu ia ficar moreno jambo, porque eu achava que era o calor que ia deixar daquele jeito. Então eu punha a cara ali, corri um perigo assim terrível, do fogo pegar no meu cabelo, que tinha aquele topete, e aí, meu irmão, o acidente ia ser terrível, e o cheiro de queimado ia ser só Jesus na conta. Tudo porque eu queria ficar moreno, eu queria ficar feliz, porque eu estava insatisfeito. Então eu fiz essa estratégia. No final das contas, eu vi que não resolveu absolutamente nada. Eu perdi tempo e olha, ardeu o rosto para chuchu, entendeu? E eu não pude contar para ninguém o que eu estava fazendo, porque se eu contasse, ia ser uma tiração de sarro que só Jesus. Estou contando depois de muitos anos para vocês. Vocês estão dando um privilégio de descobrir um pouco algumas besteiras da minha vida.
Então, eu tive essa atitude. Por quê? Tudo porque eu estava insatisfeito. E eu estava à procura de uma situação de felicidade. Ainda hoje eu li um documento que eu achei interessante, uma reportagem de um rapaz, que por conta de estar insatisfeito com ele mesmo, e assim, olhando para uma situação que muito queria, ele gastou R$200 mil para mudar o seu corpo. E ele realizou 90 cirurgias plásticas e muitas de enxerto. Tudo para ficar parecido com aquele boneco chamado Ken. E quando você vê ele, o Ken, você fala, Jesus, ficou Ken horroroso mesmo. Entendeu? 200 mil, por quê? Ele queria ficar feliz. Achar que poderia, de alguma maneira, construir essa felicidade com uma situação como essa. Nós vamos rindo e falando, mas nós podíamos parar para pensar um pouco o que é que as pessoas estão realizando nos dias de hoje, justamente por conta desse conceito. O que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. Então nós encontramos algumas pessoas que, por conta desse ditado da sociedade, por conta da insatisfação com aquilo que são e conquistaram, realizam as coisas mais absurdas que a gente possa pensar. Você encontra pessoas fazendo dívidas as mais absurdas possíveis, porque elas precisam e entendem que têm que ter o melhor carro possível. Ou em casa não há limites para se trocar os móveis, as cortinas. Todo ano tem que comprar um móvel diferente, tem que trocar a mobília de casa, tem que trocar o sofá, porque há uma insatisfação com aquilo que se possui. Há um conceito que a sociedade vai colocando, e esse conceito vai modelando a nossa alma e a nossa vida, e por conta disso nós vamos agindo e tomando decisões, e muitas vezes que não contemplam a saúde de nossa casa. Você pode pensar que muitas vezes fazemos uma opção por aquilo que é pior do que por aquilo que é melhor, por conta de um conceito. Seja ele social, seja ele das pessoas à nossa volta, nós agimos e vivemos assim. Você compra muitas vezes aquele carro que não é o melhor, porque o carro que é o carro da moda é o que tem que se ter. Então você gasta mais, ou investe mais, não por aquilo que é o melhor, mas por aquilo que é um conceito que se vende, e nós precisamos ter isso por conta de que queremos ser pessoas felizes, ou acharmos o caminho da felicidade. Alguns rompem relacionamentos que construíram ao longo da vida, de uma forma assim, com muito trabalho, com muito afinco, justamente porque começam a ver no parceiro ou na parceira defeitos que no passado não existiam, e que agora começam a aparecer, que propriamente dito não são defeitos, mas são situações que a própria vida impõe por conta do tempo que se vive, da idade, por exemplo. Acontece que a sociedade tem um padrão, e quando você compara aquilo que você possui com aquilo que as pessoas estão dizendo que é bom ou que tem valor, você corre o risco de ficar insatisfeito. Isso começa a trabalhar em sua alma um aspecto negativo, e quando você se dá por conta, o que você tem não é mais o que você quer ter. Então você começa a viver uma vida de infelicidade. E o teu adversário começa a trabalhar, e se você não tomar cuidado, você põe a perder tudo aquilo que você construiu ao longo de sua vida, troca por relacionamentos piores, e ao final, o prejuízo, ele é enorme. Quando nós olhamos para todo esse cenário das pessoas em busca da felicidade, nós ficamos assim, com o nosso coração tanto apaziguado, porque Deus, sabedor de toda essa situação, Ele destinou a nós textos que vão nos auxiliar e vão nos ajudar, situações que vão aplacar nosso coração, situações que vão nos ajudar. E deixa eu lhes apresentar então um texto cuja leitura nos ajuda a encontrarmos esse caminho da felicidade, esse caminho
da bem-aventurança, da alegria. E ele repousa, pelo menos hoje à noite, aqui no capítulo 1 do livro de Salmos, quando o salmista, ele começa a falar a respeito dessa felicidade, dessa alegria, que ela não advém daquilo que nós possuímos. Porque se a sua felicidade está baseada naquilo que você tem, quando você perder aquilo que você tem, então você vai se tornar um homem, uma pessoa frustrada. Mas é uma felicidade que ela está a despeito do que se tem ou que se é, porque ela é baseada no próprio Deus, ela está em Deus. E como Deus não falha, Ele é imutável, como Ele é maravilhoso, como Ele é gracioso, como esse Deus vence tudo e a todos. Então essa felicidade, ela é inesgotável para cada um de nós, tendo em vista um relacionamento que se obtém com Ele. Então o salmista apresenta esse princípio, que ele é importantíssimo para a nossa vida. Nós que estamos dizendo em nossa alma, eu desejo ser feliz, e essa felicidade está ao nosso alcance. Então veja o que o texto diz: bem-aventurado. Numa outra versão diz como, gente? Feliz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Será que você poderia, de uma forma muito espontânea, dizer aleluia hoje à noite? Porque aqui é um pequeno receituário daquele que procura a alegria, daquele que procura a verdadeira felicidade. O Senhor não vedou os olhos dele com relação a esse assunto, tendo em vista que, embora nós estejamos vivendo num mundo que jaz no maligno, a contramão nessa cultura que a tudo enferma e que confronta a nossa vida, Deus não vedou seus olhos para os seus filhos. Deus disse a nós que, apesar de toda essa estrutura danosa que nos cerca, apesar de tudo isso, ainda assim nós podemos viver nesse mundo caótico com o nosso coração cheio de alegria, cheio de felicidade. Isso não é porque nós passamos a ter mais, ou porque nós deixamos de ter algo em nossa vida. Isso a despeito de termos conseguido manter um relacionamento, ou por conta de termos que nos despedir de alguém precioso. Advém dessas questões, por conta de um princípio simples. A Bíblia diz assim, que essa felicidade está intimamente ligada a Deus. Ela provém do próprio Deus, ela nasce nele. Feliz é o homem. E depois diz, tem prazer. Então o texto está falando de relacionamento, de conduta, de princípios de vida, de forma com que se anda, por onde se fala, ou por onde se olha, com quem se relaciona à medida que se vive. Todas estas questões devem ser observadas com muito cuidado pelo nosso coração. Há uma canção antiga que nós cantávamos na escola dominical e aprendemos desde cedo, que era assim: olhinho, cuidado com o que olha; boquinha, cuidado com o que fala; mãozinha, cuidado onde toca ou o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Então nós aprendemos e temos que ter essa concepção de como é importante a nossa vida ter um conjunto de ações que favorecem esse relacionamento com esse Deus, que é o promotor da felicidade, que é a própria felicidade, que é a própria alegria. E não há como nós não pensarmos dessa forma, quando a própria Bíblia atesta a esse respeito, quando diz que o fruto do Espírito também é alegria, que é uma das características do próprio Deus.
e que Ele concede a nós à medida que o nosso relacionamento se intensifica, se aproxima, se estreita. E ele só pode se estreitar a partir da convicção que nós adquirimos de que é importante nós termos uma conduta, um estilo de vida que favorece esse relacionamento. Então eu preciso pensar que as coisas que eu pratico, os lugares aonde eu vou, frequento, as pessoas que estão à minha volta, que se relacionam comigo, têm um peso enorme. No sentido de que, se eu não cuidar dessas questões, isto pode e deve me afastar do Senhor, se não forem situações que Ele aprova e que trazem benefícios ao nosso próprio relacionamento. Então o texto diz, olha, essa felicidade, ela está intimamente ligada a Deus, está nele. Mas para que eu possa obtê-la, é muito necessário que eu veja então a minha conduta, o meu estilo de vida, o que eu estou fazendo com o meu tempo, com aquilo que eu vejo, faço, onde estou, com quem me relaciono. De fato há um não para o erro, um não para a conduta inadequada, um não para o pecado. E aí o salmista levanta uma bandeira de uma situação que ela é extremamente fundamental. Tal pessoa pensa no seu estilo de vida, nos seus conceitos, e ela gera um prazer, e esse prazer está na lei de Deus, em sua palavra, e ele abriga no seu coração de dia e de noite fundamentos que o fortalecem, ou que fortalecem o seu relacionamento com o próprio Deus. Seu prazer, sua busca está aqui, em andar com Deus, em conhecê-lo como único e verdadeiro Deus, em se aproximar dele dia após dia, em se entregar em adoração a Ele. Não se esquece de que Deus é a razão de sua vida, não se esquece de que por conta de Deus, Ele está em pé, vivo, e pode adorá-lo, e pode então por conta do relacionamento obter situações que só quem anda com Deus tem. Então o salmista diz, antes o seu prazer está na comunhão com Deus, seja pela manhã ou pela noite, e essa comunhão acontece quando se toma posse de sua lei, de sua palavra, do texto que Ele mesmo permitiu que nós conhecêssemos e que refletem os seus pensamentos, a sua vontade e o seu caminho para cada um de nós. Ora, quando Deus falou a Josué a respeito daquilo que lhe era importante, logo após a morte de Moisés, dentre todos os assuntos que Deus foi pré-ordenando a Josué, para que ele observasse, Deus não permitiu que Josué deixasse, escapasse de seu coração algo que era de extrema importância e vital. Deus simplesmente lhe disse, olha, olhe para a minha lei, de dia e de noite, pratique-a, não se desvie dela em nenhum momento de sua vida. E se Deus disse algo a Josué, para que ele observasse, se o salmista está dizendo que nós precisamos ter esse prazer nessa lei, então é porque Deus sabe que aqui é o caminho que nós precisamos, para que a nossa vida seja frutífera, e seja uma vida altamente recomendável aos homens e ao reino. Você pode perceber que o Senhor logo diz, pois será como árvore. Tal pessoa será comparada como uma árvore, é uma linguagem figurativa, mas que denota aquilo que nós podemos ser perante Deus e os homens. Árvore frondosa, que está junto às correntes das águas, que dá seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Será que nós não queremos encontrar o caminho não só da felicidade, mas do sucesso, da satisfação? Quem deseja podia dizer amém hoje à noite. Quem deseja podia dizer aleluia hoje à noite. Ora, está lá. Tudo quanto fizer prosperará.
Então, minha irmã, você de fato será aquela irmã muito querida pelo seu marido, porque tudo quanto você fizer prosperará lá dentro de casa. Então, homem, você vai ser abençoado no seu trabalho, porque tudo quanto fizer prosperará. Você que é filho, então em casa, o seu pai e a sua mãe, eles vão te olhar com o olhar de alguém que é um vencedor e alguém que anda e ama com o Senhor. Na sociedade, confronto, mas a despeito do confronto, vitória, porque o fato de dizer que nós prosperamos não significa que não tivemos lutas e confrontos e debates, mas que em meio às nossas provações e lutas, Deus tem feito com que a minha vida e a sua seja de um vencedor, mais do que um vencedor para a glória do seu santo nome. Tudo quanto fizer prosperará. Você não precisa ir ao fogão colocar o seu rosto para ficar bronzeado, ou numa tentativa de se ficar bronzeado. Você não precisa ficar demasiadamente preocupado lá com o seu marido, dizendo que agora você adquiriu uns quilinhos a mais e o seu marido não tem mais olhos para você. Na verdade, minha irmã, deixa eu lhe dizer, para de se criticar perto do seu marido, que ele vai acabar acreditando. Você tem que dizer, continue bonitona, entendeu? Os anos passaram, ganhou as gordurinhas, o vestido apertou, mas sou mais eu do que elas, entendeu? Bacana. Porque você começa a azedar a sua vida, criticar você mesmo, uma hora ele vai dizer, é mesmo, dona, você está mesmo assim, está ruim mesmo, entendeu? Então fala bem de você, porque se nem você fala bem de você, você quer que ele fale bem de você? Dá licença, põe a cabeça para funcionar, ué. Até você se critica, aí você quer que o marido não critique? Como alguém critica, né? Ué, como é que vai ser? Então, quando a minha dona em casa, ela ameaça, ó, não fala mal de você perto de mim não, hein? Dá licença. Vai falar no banheiro, só olha no espelho e diz, ó, você está assim, hein, mulher? O que é isso, relaxado? Então fala para você. Não fala perto de mim não. Porque fala, não, você é bonitona, entendeu? Não precisa pôr o rosto lá, porque você é morena de natureza, graças a Deus. Então você precisa pôr a cabeça para funcionar. Você não precisa aqui usar de subterfúgios errados para mudar, nem fazer um monte de cirurgia, se enfiar em dívida e viver um inferno e um caos, porque você quer ser feliz. Você precisa andar com Deus. Você precisa ter uma vida que agrada ao Senhor. Isso não significa um pressuposto de que porque você anda com Deus, você vai ser um esculachado ou um relaxado. Não, quem anda com Deus tem consciência de que tem que cuidar do corpo. Quem anda com Deus tem a consciência que tem que cuidar da vida emocional. Quem anda com Deus tem a consciência que tem que cuidar da vida espiritual. Mas cuidar não significa ser apelativo e fazer exagero. Você tem que se enxergar, você é feito à imagem e semelhança do Senhor no que diz respeito ao caráter, mas foi Deus quem te fez, por alguma razão. Você é bonito e bonita assim, Senhor, você é abençoado. Se você anda com o Senhor, você não tem crise de autoimagem, porque você foi restaurado à imagem do próprio Senhor. Então você precisa andar com Deus. Amém, querido? Talvez você chegou aqui na igreja hoje reclamando, eu quero ser feliz, não consigo porque o trabalho não me ajuda, eu quero ser feliz, mas em casa só tem uma mulher que reclama, ela quer que eu seja um homem de Deus, então ela fica, você tem que ser um homem de Deus. Ó, minha dona, deixa eu te dizer o seguinte, cuide do seu marido, esse assunto não é seu, é de Deus, entendeu? Dá licença. Quando perguntaram para a esposa de Billy Graham, se ela tinha muito trabalho com Billy, ela disse assim, olha, meu trabalho é cuidar dele, o de Deus é cuidar de Billy Graham. Eu cuido dele, Deus é que cuida dele. Então eu oro por ele, esse é o trabalho. E você cuida do seu marido, você ora por ele e pede para Deus pôr uma graça na alma dele, mas deixa de querer ser o Senhor dele, que vai dizer, agora você tem que ler a Bíblia, senão você não vai ser homem de Deus, você tem que ler a Bíblia, você não lê a Bíblia hoje, você já orou com o menino, orou em casa, você orou com os filhos, orou com nós, você não orou, você não é sacerdote aqui dentro, aí fica insatisfeita, dona. Então anda com Jesus, faz aí o papel, entendeu? E se ele não lê a Bíblia, você escreve no espelho, põe lá o versículo, põe uma caneta e põe no espelho. Ele não lê a Bíblia, mas quando vai lavar o rosto, ele lê o versículo, e ele lê o versículo, já leu a Bíblia, você já fez seu papel. Então, e a gente caminha e Deus nos abençoa. Talvez você chegou aqui pensando assim, eu quero a felicidade. Não estou encontrando. Mas é porque a felicidade que você precisa
O nascedouro dela está em Deus. Você não precisa trocar sua família, você não precisa fazer algo que é errado, você precisa olhar para Jesus e andar com Ele. Ter um pensamento de que o seu procedimento é importante, sua conduta, aquilo que você faz e o seu prazer tem que estar na comunhão com o Senhor. Sendo assim, será como árvore frondosa, as correntes das águas, e o que faz prospera. O teu caminho Deus conhece, versículo 6. Mas pode ver versículo 4 e 5, como é que está escrito lá. Não são assim os ímpios. Então é o seguinte, você quer ser como um ímpio? Não. Se você não quer, então mude seu coração, mude sua visão e anda com o Senhor. Se você andar com o Senhor, você vai ouvir mais cedo ou mais tarde alguém dizer: um homem abençoado, uma mulher abençoada, e Deus vai te ajudar. Você não precisa enfermar a sua família, porque tem que trocar de moto todo ano, trocar de roupa toda hora, para ser feliz. Você precisa andar com Deus, só isso. E se Deus proporcionar você trocar, você troca, mas assim: Senhor, brincadão, porque eu estou feliz, o Senhor me abençoou, e agora? Pronto. Mas não, a felicidade não está nessas coisas, está no Senhor. Amém, querido?